Bom dia a todos os irmãos. Louvado seja o Senhor por essa rica oportunidade que estamos tendo de estarmos juntos em oração, em comunhão, mesmo estando distantes, porque somos corpo de Cristo e estamos anelados através do sangue do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de janeiro, estaremos juntos estudando a lição número 3. Antes de louvarmos ao Senhor e de aprendermos mais da sua palavra, vamos orar, queridos. Querido Deus, amado Pai, na tua presença, diante de ti, Senhor, estamos te louvando, te bendizendo, te adorando, na beleza da sua majestade. Ó Deus, te damos bom dia, te damos, ó Deus, com alegria, porque sabemos que em cada caso o Senhor está presente, em cada coração o Senhor está presente. E por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, vasculha o nosso ser, tira toda tristeza, tira, Senhor, toda decepção, Senhor. Tira, ó Deus, toda apatia, meu Pai. Tira tudo aquilo, ó Senhor, que está nos paralisando. Nos enche de esperança, de amor, de fé, Senhor, que possamos juntos crescer, Senhor, no conhecimento da Tua Palavra. Colocamos diante de Ti esta aula, Senhor. O Senhor tem a primazia nesse momento, Deus. Fala aos nossos corações e me usa conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor, te convido a louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, número 387. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua gria manda o mesmo fogo, indispensável
Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor venha derramar sobre nós o Espírito Santo, que possamos ser despertados, reavivados para a glória do seu nome todos os dias da nossa vida. Convido os irmãos a fazermos juntos a leitura das Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Leiamos, queridos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frísia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Esse é um texto que tem continuidade, né? Convido você a continuar a leitura como dever de casa. Mas para a lição de hoje é um texto muito importante, porque aqui é o cumprimento da promessa que Jesus havia feito aos seus discípulos. Percebe-se que era um dia importante, o dia de Pentecostes. Essa é uma palavra grega, né, que quer dizer quinquagésimo, ou seja, 50 dias exatos após a Páscoa, que já havia acontecido. A Bíblia também diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, algo aconteceu. Veio um vento, né, um som e encheu aquele lugar, envolveu todas as pessoas que estavam ali e foram vistos, né, sobre as cabeças algo semelhante a labaredas, a línguas de fogo. E a palavra de Deus nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa, sem dúvida, é a parte que lemos, onde tem mais informações a respeito da aula de hoje, que é a lição número 3, que vamos estar falando sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo será o tema que vamos estudar hoje, e ele é uma verdade revelada nas Escrituras. É uma experiência do cristão após a sua salvação. Isso é muito importante. Todos os que foram regenerados, justificados e salvos pela graça em Cristo Jesus podem vivenciar essa experiência que aprofunda a comunhão com Deus,
e prepara através de um grande poder para o serviço, né, no reino dos céus. Então, para nós pentecostais clássicos, assembleianos, a evidência do batismo, uma evidência externa do batismo é a glossolalia, que estaremos estudando mais adiante. Ou seja, o falar em línguas evidencia aquele que foi batizado no Espírito Santo. Todos os evangelhos apresentam a promessa do batismo no Espírito Santo. João Batista, ele fala acerca dessa promessa. E Jesus também fala acerca desse batismo antes da sua ascensão na presença dos seus discípulos. Leamos os textos. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, aqui João está se referindo a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3,16. Respondeu Jesus a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então vemos aqui que todos os evangelhos falam acerca, da passagem que João Batista prenuncia a chegada daquele que iria batizar com fogo e com espírito. Em Atos dos Apóstolos 1:8, Jesus fala acerca do batismo do Espírito Santo, que os seus discípulos deveriam permanecer naquele lugar, porque eles iriam receber poder. Eles iam receber poder quando o Espírito Santo descesse sobre ele. E na leitura que fizemos inicial, nós vimos que a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, ela se cumpriu. A promessa que João Batista falou acerca daquele que iria batizar com fogo e com espírito, ela se cumpriu no dia de Pentecostes e se cumpre até os dias de hoje. Tópico 1. O que significa batismo no Espírito Santo? Certamente essa é uma pergunta muito importante e que precisamos hoje compreender, o batismo no Espírito Santo como sendo algo diferente do momento da nossa conversão. A salvação e o batismo são duas bênçãos espirituais que Deus nos concede através de Cristo e são completamente distintas, ou seja, diferentes entre elas. Quem nasce de novo, ou seja, quem é salvo em Cristo, tem o Espírito Santo morando dentro de si. Então, como vimos na aula passada, aquele que chega primeiro em nossas vidas é o Espírito Santo, nos convencendo do pecado e do juízo. E ele faz um mover dentro de nós de forma que a gente se sente atraído ao Senhor, a viver uma vida diferente, a viver uma vida transformada, regenerada através do Espírito Santo de Deus. E o batismo no Espírito Santo é distinto desse momento da conversão,
Porque vejamos, os discípulos, eles já tinham conhecimento de que eles iam ser salvos, eles tinham a vida eterna e também já tinham um Espírito. E isso antes do dia de Pentecostes. Leamos essas duas passagens, Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então nós vemos aqui duas passagens muito interessantes, né? Porque os discípulos eles estavam com Jesus e Jesus dizendo que eles iam receber poder, eles iam manifestar o poder deles com curas, né? Com transformações de vida, mas que isso não era para eles se alegrarem por esse motivo. Eles deveriam ficar alegres, porque o nome deles já estava escrito no livro da vida, né? Estava escrito nos céus. Interessante também a outra passagem quando Jesus, né, ele ressuscita e chega no local aonde os discípulos estavam e eles recebem o Espírito, né, do Senhor, o Espírito Santo. Então são passagens onde nos mostram que antes de ocorrer o que aconteceu no dia de Pentecostes, ou seja, quando eles ficam cheios do Espírito Santo e falam em novas línguas, promessa que já vimos desde João Batista, desde Joel, desde o profeta Joel, já havia falado sobre esse momento na vida daquele que cresce em Cristo. Eram pessoas já salvas e pessoas que tinham o Espírito Santo dentro de si. Então perceba que quando ocorreu o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos já eram salvos e os discípulos já tinham dentro de si o Espírito Santo de Deus, porque eram pessoas convertidas. Mas o batismo no Espírito Santo é completamente diferente do momento da conversão. Os evangelhos nos apresentam que ser batizado no Espírito Santo é receber poder do alto, é receber a promessa do Pai, conforme Lucas 24, 49, que nos diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus aqui está dando uma instrução aos seus discípulos, falando que eles deveriam ficar em Jerusalém, porque do alto viria, né, o poder que eles precisariam para continuar a caminhada cristã. Então, ser batizado no Espírito Santo é receber poder do alto. Isso Jesus deixa claro. Então, quando a gente fala o que significa batismo no Espírito Santo, é receber poder do alto. É ter cumprido em nossa vida a promessa que Jesus fez. Então, quem é que batiza? Nós vemos isso, né? Nós vimos que o batizador do Espírito Santo é o Senhor Jesus. Pedro, em Atos 11, 15 e 16, faz também referências a essas palavras de João Batista que lemos e também ao que ocorreu no dia de Pentecostes. Diz assim a palavra do Senhor: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, Pedro aqui está fazendo referência, né, ao que havia acontecido na casa de Cornélio, que nós vamos ver mais adiante. E ele está relatando aqui os acontecimentos que impressionaram a todos.
Então, ele percebeu que quando ele começou a falar, aquele lugar foi tomado pelo Espírito Santo, da mesma maneira que aconteceu com eles, como ele diz, no princípio, ou seja, no dia de Pentecostes. E ele se lembra daquilo que Jesus havia falado, que o homem, João, batizou com água. É o batismo que recebemos na igreja quando aceitamos ao Senhor Jesus, passamos pelo discipulado e somos batizados. Batizamos com água ali. Mas também há o batismo no Espírito Santo, quando do alto recebemos poder. Note que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, é narrado que os que foram batizados no Espírito foram cheios do Espírito. Mas em outras passagens, principalmente nas cartas paulinas, essa expressão estar cheio do Espírito se refere a uma vida na plenitude, no fervor do Espírito. Temos aqui duas passagens, uma em Atos dos Apóstolos e uma em Cartas aos Efésios. Atos 7,55 é uma passagem muito bonita, que fala que Estevão viu a glória do Senhor, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então, foi um momento que Jesus recebe, Estevão após seu apedrejamento. E Efésios 5,18, Paulo nos diz aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é aquele transbordar do Espírito. É aquilo que todo cristão precisa vivenciar e viver. Ou seja, nos aprofundamos tanto no Senhor que nos transbordamos do Senhor. Essas passagens, elas têm conotação diferente de Atos 2,4, que diz que naquele momento ali que o vento passou sobre aquele lugar onde todos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito. Esse cheios do Espírito é o batismo no Espírito Santo. Enquanto que as leituras que acabamos de fazer, Atos 7,55 e Efésios 5,18, e em várias outras passagens das cartas paulinas, nós percebemos que estar cheio do Espírito é uma vida de plenitude e de fervor do Espírito Santo em nós. Outra coisa importante é que ser batizado no Espírito Santo inicia o cristão no serviço, e não na salvação. A salvação já ocorreu. O cristão já está com a presença do Espírito dentro dele, porque nós somos moradas do Espírito. Agora, quando somos batizados no Espírito Santo, nós somos preparados para o serviço do Senhor. Diz respeito à capacitação, não em nós mesmos, mas em Cristo, para a expansão do Evangelho e para uma edificação espiritual. Foi uma experiência que ocorreu junto com a regeneração, ou seja, o processo de ser gerado novamente. Em Atos dos Apóstolos 10, 44, 48, Pedro vivenciou ali um momento muito interessante da vida dele, que foi quando ele percebeu, como judeu, que o batismo no Espírito Santo ocorria também nos gentios. Ele estava na casa de um centurião chamado Cornélio, e olha o que Pedro diz. Dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, falando acerca de Cristo, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus,
Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Percebam no texto que eles chegam à casa de gentios, eles falam acerca do amor de Cristo, aquelas pessoas recebem, recebem de uma maneira maravilhosa o dom do Espírito Santo, são batizadas no Espírito Santo e eles começam a ouvir aquelas pessoas a falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro vai e diz para que aquelas pessoas fossem batizadas com água. Perceba que o batismo do Espírito Santo veio naquelas vidas no momento exato que eles receberam a Cristo. Isso ocorre, irmãos. Isso ocorre porque é Deus quem batiza. É o Senhor quem se move, é o Senhor que dá o dom, é o Senhor que nos enche. Então é tudo conforme a vontade dele. E percebamos que isso ocorre após o dia de Pentecostes. Isso nos dá também a questão temporal, porque muitos creem que o batismo no Espírito Santo só ocorreu no dia de Pentecostes. Mas vemos aqui na casa de Cornélio, que foi um trajeto missionário, que Pedro fez, porque Pedro foi revestido desse Espírito e foi preparado com poder para anunciar a palavra do Senhor, e grandes coisas Pedro fez após o dia de Pentecostes. E na casa de Cornélio não foi diferente. Um gentil e todos aqueles que estavam em sua casa recebem o batismo do Espírito Santo ao ouvirem falar de Jesus, se convertem, recebem o Espírito Santo dentro de si e também são batizados no Espírito Santo. E depois eles são batizados na água. Então Pedro afirma que pode porventura eu recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então percebam aqui que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles já haviam sido batizados no Espírito Santo e aquela família, e certamente todos aqueles que estavam na casa do centurião Cornélio foram transformados e regenerados para a glória de Deus. Em Atos dos Apóstolos 2, 38 e 39, nós vemos que a promessa do batismo no Espírito Santo foi cumprida naquele dia, mas também cremos que continua na atualidade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então Pedro, ele já estava ciente de que grande obra o Senhor ia fazer. Obra de transformação a muitos, não só ali, somente em Jerusalém, mas em muitos lugares, em tempos depois. Então não seria somente algo referente ao dia de Pentecostes, porque o convite era para arrependimento, o convite era para salvação,
o convite era para que seja batizado e também depois receber o dom do Espírito Santo. Tópico 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Nós precisamos verificar, guardar em nossos corações que há um propósito nesse batismo. Não é algo que somente uns têm e outros não vão ter. Quem batiza é o Senhor Jesus e esse batismo ele tem um propósito. O propósito central é capacitação do Espírito para servir a Deus. E servir a Deus como? Como o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, o Espírito do Senhor já está em nós. Agora, o batismo no Espírito, né, nos capacita para servir a Deus com poder. E esse poder vem sobre nós para nos santificar, para nos tornar pessoas eficazes no serviço, na obra de Deus. O propósito central, né, que é essa capacitação do Espírito também para servir a Deus, vem como a pureza. Então, quando somos batizados no Espírito Santo, né, esse batismo desce em nós a pureza, a santificação, demonstrada ali em Pentecoste, sobre as línguas de fogo. Então, todo o nosso ser é purificado para servir a Deus. O batismo no Espírito Santo é também um revestimento pleno de poder do Senhor. Também a proclamação e o testemunho de Cristo por onde formos, falando segundo o Espírito Santo com liberdade e ousadia. Lembremos que quando Jesus, antes de ascender, fala aos seus discípulos para eles ficarem ali, porque eles iam receber poder do alto e iriam testemunhar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, através da ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, através desse revestimento do alto, através dessa capacitação, todos os que recebem o batismo do Espírito Santo, eles são preparados para serem testemunhas aonde o Senhor os levar, com ousadia e com liberdade. Os discípulos precisavam que a mensagem, ao ser anunciada por eles, fosse revestida de poder, a fim de salvar os pecadores. Então, como receber esse batismo? Talvez seja uma pergunta que muitos façam, mas é o Senhor Jesus quem batiza. Todo cristão deve buscar essa promessa, porque é uma promessa para todos. E é uma promessa para a nossa vida, para crescimento, para edificação espiritual. Então, se queremos crescer no Senhor, se queremos como um edifício, sermos edificados na rocha, sermos edificados de uma maneira espiritual segura, firme, constante, sem vacilar, precisamos buscar essa promessa em nossas vidas. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo do Senhor, peça a Ele. Peça, sabendo que quando você for revestido, é o Senhor te capacitando para coisas maiores. É o Senhor te capacitando com poder para que você testemunhe sobre os feitos e maravilhas do Senhor. É o Senhor te capacitando com poder do alto para servir a Deus. E ser chamado por Deus é algo extraordinário, irmãos. Então, que venhamos a ser avivados, a ser transformados, a ser preparados com esse poder. Busque o batismo do Espírito Santo. Ele é atual. O Senhor é quem batiza. E Ele está te esperando
né, para esse encontro maravilhoso de regeneração, de transformação, de busca incessante desse poder que vem do alto. Tópico 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, nós já sabemos o que é o batismo no Espírito Santo, nós já sabemos os propósitos, por que ser batizado no Espírito Santo, e agora nós vamos ver como ocorre o recebimento e qual é a evidência, né, do batismo no Espírito Santo. Nem todos os cristãos são batizados no Espírito Santo. Apesar da promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todos os convertidos, eles têm o Espírito Santo em si. Então, como eu falei anteriormente, é uma busca. É necessário que busquemos essa promessa realizada em nossas vidas. E quem vai conceder é o próprio Cristo. Romanos 5,5 nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Texto maravilhoso em Romanos, onde o apóstolo Paulo nos afirma, nos assegura que o Espírito Santo de Deus já está em nós. E como vimos, a conversão, né, a presença do Senhor em nós é diferente do batismo no Espírito Santo. A manifestação do batismo no Espírito Santo é a glossolalia, uma palavra que ela se define através de duas palavras gregas, glossa, que é língua, e lália, que é modo de falar. Ou seja, no Novo Testamento aparece muito lália em glossais, ou seja, falar em línguas. Isso indica o quê? A linguagem do Espírito, que se distingue das linguagens humanas e é de uma natureza ininteligível. Ou seja, aquele que é batizado no Espírito Santo, a evidência desse batismo é a glossolalia, é o falar em línguas. E esse falar em línguas, essa língua dita, falada, ela é ininteligível, ou seja, nós não somos capazes, né, de compreender. O falar de línguas revela as grandezas de Deus e magnificam a Deus. Nós percebemos nos textos lidos, né, que o momento ali onde houve o batismo do Espírito Santo e as pessoas começaram a falar em línguas, Deus foi magnificado, Deus foi glorificado. É um dom que provém do Espírito, né, e que só se tornam compreensíveis através do dom da interpretação. Leamos 1 Coríntios 14, 27, que nos diz: não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez e alguém deve interpretar o que disseram. Veja bem, Paulo fala acerca dos dons, né, e é o estudo da próxima semana. E ele, ao falar dos dons, no capítulo 14, ele fala acerca do dom de profecia e o dom de falar em línguas.
É um dom vindo pelo Espírito Santo, um manifestar do Espírito Santo em nós. E aqui ele está dizendo, a igreja em Corinto, organizando, dando discernimento, dando sabedoria à igreja, para que não houvesse confusão, não houvesse muitas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. E que se 2 ou 3 falassem em línguas, essa fala ela precisaria ser interpretada para que a igreja pudesse ser edificada. Então, a igreja só é edificada quando se há a interpretação daquilo que está falando. Agora, quando não há, é uma edificação da pessoa que fala. Então, se eu manifesto o dom de línguas e não interpreto, eu estou edificando a mim mesma. Mas quando há a interpretação daquilo que eu digo, eu edifico a todos aqueles que me ouvem. É isso que Paulo está falando no capítulo 14, que eu aconselho, que façam a leitura dele inteiro. Ali Paulo fala acerca de muitas coisas acerca do dom de línguas. O falar em línguas é uma linguagem de edificação, é uma linguagem de adoração, é uma linguagem de louvor. Aquele que é batizado no Espírito e fala em línguas, ele evidencia exatamente isso. É um momento dele com Deus, onde ele edifica a si mesmo, ele é cheio, ele é pleno daquela presença, do Espírito Santo. Ele adora ao Senhor, porque é uma linguagem que o Senhor entende, e ele louva o Senhor também. Agora, para que isso aconteça para toda a igreja, é necessário que haja o dom de interpretação de línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo, ela é atual e ela é para toda a igreja. E glória a Deus por isso, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Mas nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos querer mais de Deus. E essa promessa também é para todos os lugares. Leamos agora algumas passagens em Atos dos Apóstolos, onde vamos perceber que o falar em línguas é inseparável do batismo do Espírito Santo. E ocorre em vários lugares. Nós percebemos aqui, conforme vamos ler, que ocorreu em Jerusalém, mas depois ocorreu em Samaria, ocorreu na casa de um gentil e ocorreu, em uma das viagens missionárias de Paulo, na vida de discípulos que eram da cidade de Éfeso. Leiamos os textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Aleluia. Atos dos Apóstolos 10, versículo 44 a 47. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus.
Pedro perguntou: pode alguém supor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então aqui vemos aquela passagem já lida, estamos relendo na casa de Cornélio. E Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs a mão e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram, e eram todos uns 12 homens. Percebamos aqui que esses efésios, esses 12 homens efésios, eles são batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impõe a mão, eles são batizados no Espírito Santo. E após serem batizados no Espírito Santo, começam a falar em línguas e profetizar. Então, percebemos aqui as diferenças de momento, né? A atuação do Senhor. E o batismo de João, a qual se refere, é exatamente o batismo na água, né? O batismo do arrependimento. Sendo essa promessa no batismo do Espírito Santo atual, queridos, para toda a igreja, em todos os lugares, nós precisamos buscar, porque o Senhor quer nos preparar com o poder do alto para fazer grandes coisas através das nossas vidas. E eu concluo essa lição com esses dois textos que falam exatamente acerca das duas próximas aulas que teremos. Convido desde já para que você participe. O primeiro texto se encontra em 1 Coríntios 12, 5 a 11, que nos diz: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro mesmo o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um mesmo Espírito dá a grande fé, a outro único Espírito concede o dom da cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outra ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses dois textos, queridos, falam acerca dos dons espirituais e falam acerca do fruto do Espírito. Que venhamos como cristãos, como pessoas convertidas, salvas, que venhamos como aquele que o Espírito Santo mora em nós, buscarmos mais e mais e mais até a volta do Senhor Jesus.
que venhamos a nos colocar diante do Senhor, pedindo dons espirituais, que o fruto do Espírito brote dentro de nós e que todas essas características desse fruto estejam na nossa personalidade, no nosso modo de falar, de agir, que o Senhor possa nos conceder a maturidade que tanto devemos buscar. A caminhada com o Senhor não é uma caminhada fácil, mas Ele nos promete carregar os nossos fardos. A caminhada com o Senhor requer de nós amadurecimento. Assim como uma criança vai comendo alimento mais sólido aos poucos, assim devemos ser cada um de nós. Buscando alimentos mais sólidos, buscamos crescer no conhecimento das Escrituras, nos aproximando mais do Senhor, e que nada nem ninguém possa nos afastar desse projeto de amor. Que venhamos a buscar o batismo do Espírito Santo, se alguém ainda não tem. Que venhamos a ser manifesta em nós, em cada um de nós, o fruto do Espírito. E que os dons espirituais, os dons do Espírito, possam ser derramados na vida de todos nós, conforme a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, chegamos a mais um final de uma lição. Queremos louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem nos concedido de aprender mais acerca do pentecostalismo, da atuação do Espírito Santo. Que você possa permanecer firme, constante, e que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Oremos. Querido Deus, amado Pai, na Tua presença te rendemos graças, louvores, gratidão, Senhor, por essa aula, por esse ensino, por esse momento, que o Senhor possa a todo instante, Senhor, falar aos nossos corações, nos limpar, nos encher, produzir em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nessa manhã, te rendemos graças e louvores, te clamando, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, ao nosso auxílio, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos enche, Senhor, da Tua presença e que o Senhor derrame na vida de todos aqueles que queiram, Senhor, que desejam ardentemente serem batizados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, Deus querido, Deus amado, esteja com a sua igreja em suas necessidades, que possamos a todo instante, Senhor, te querer mais, te buscar mais, desejar mais, estar próximos a Ti, Senhor. Aviva a Tua igreja, aviva-nos, Senhor Deus, que nós possamos a todo instante te buscar a Tua face, buscar a Tua palavra, Senhor, crescer na graça e no conhecimento, Deus. Ó Deus, nos dê um continuar de dia maravilhoso na Tua presença. Vem sobre nós, Senhor, com Teu poder. Vem sobre nós com Teu querer, Senhor. Vem sobre nós com a Tua vontade, Senhor. Porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Continua com o Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo meu e de toda a minha família. Deus te abençoe em nome de Jesus.